Então, pessoal, começando então a quarta parte da aula de hoje e último vídeo, última parte da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho então sobre o judiciário. Naquela famosa divisão lá do Montesquieu, o judiciário então é aquele poder que vai julgar, que vai atuar no sentido de preservar o direito brasileiro e de ser o guardião, em última instância, das leis, tá? Pelo menos no sentido teórico. Então nós temos aqui, como vocês podem ver, a justiça comum, tá? Que abarca a justiça estadual e a justiça federal. Nós temos os juízes de direito na primeira instância, estão nos fóruns, né? Assim como os juízes federais, tá? Depois nós temos a segunda instância, que são os juízes federais que atuam nos tribunais. Depois, nos juízes de direito, nós temos, em segunda instância, os desembargadores que atuam no Tribunal de Justiça. E por fim, lá, né, em outra instância, nós temos a instância superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ok? Depois nós temos lá, vejam aqui, a Justiça do Trabalho, né? Nós temos então uma justiça especializada em questões de relações trabalhistas. Os juízes do trabalho da primeira instância, que tem as varas, né? Não sei se vocês já participaram de alguma audiência, talvez alguns ali possam mostrar para nós como é. Depois tem a segunda instância, né, do TRT. E aí nós temos então o chamado TST, o Tribunal Superior do Trabalho, aqui embaixo. Aí também, né, além da Justiça do Trabalho, nós temos a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, que também tem sua primeira instância, segunda e última instância. No caso aqui não é a última instância, porque é a instância superior, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar, tá? Por que eu não digo em última instância? Porque em última instância nós temos então o famoso STF, o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, como aplicador de política pública, ele é, por essência, o judiciário? Não. Contudo, prestem atenção, na prática, o que nós temos observado muitas vezes nos últimos anos? Nós temos, então, uma revisão judicial, né, com as chamadas ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, onde grupos minoritários recorrem ao STF, por exemplo, para dizer que aquilo que um governo fez não pode, ele fere a Constituição, ele, enfim, não poderia ter sido aprovada determinada lei, etc, etc. O que isso acaba ocasionando na prática? Uma enxurrada, muitas vezes, de votações de ADINs, que permitem, então, que grupos minoritários que se sentam ofendidos, e existe uma regulamentação sobre isso na nossa Constituição, quem pode, enfim, pedir, ações diretas de inconstitucionalidade, recorrer e tentar os seus direitos, até mesmo como sindicatos, né? Partidos fazem muito isso, recorrem muito ao STF. E, às vezes, o STF dá razão a esses grupos minoritários, ou seja, como a nossa Constituição é muito abrangente e demanda muito debate, se vocês tiverem a oportunidade, deem uma visualizadinha algum dia na Constituição brasileira, alguns artigos, né? Vejam alguns dos debates jurídicos sobre alguns artigos, é bastante interessante, tá, pessoal? Porque aquilo, enfim, em última instância, tem um professor que me dizia, Maurício, ele não é do direito, o STF, apesar toda aquela pompa do tecnicismo jurídico, ele é, em certo sentido, político. São decisões extremamente políticas, como eu vou mostrar. Até morais, né? Não é só o caso do Supremo Tribunal Federal brasileiro. A Suprema Corte norte-americana também tem vários debates nesse sentido. Hoje se fala que alguns falam politização do judiciário, né, ou judicialização da política, no sentido de que muitas vezes hoje se sabe mais o nome de ministros do STF do que a escalação da seleção brasileira, coisa que há 20 anos não. 20 anos atrás a maioria dos brasileiros sabia mais a escalação da seleção do que propriamente quem compunha, quem eram os ministros do STF.
E a partir de um certo tempo, principalmente com a TV e tal, com as votações sendo mostradas à população, né, que antes não existia, isso começou a ganhar uma força muito grande. Existe uma série de vaidades entre os nossos ministros da corte, inclusive com xingamentos às vezes entre eles, né, é comum isso ocorrer nos últimos anos, né, entre os 11 ministros da corte. E muitas vezes se critica isso porque às vezes algumas decisões, e aí eu concordaria com quem faz essa crítica, elas têm que ser decisões políticas dadas a quem foi eleito para fazer as escolhas políticas, ou seja, aos governadores, presidentes, aos deputados, senadores, enfim, porque nós escolhemos. Muitas vezes, então, o judiciário, ele atua no sentido de promover grandes decisões que acabam mexendo em políticas públicas importantes brasileiras, e muitas vezes eles não foram eleitos, né? O judiciário não é um poder que tenha sido eleito. Tu entra por concurso, lá embaixo, nas primeiras... Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Aqui, pessoal, tu entra essencialmente por concurso público, ok? Nessa primeira instância. Mas a indicação desses tribunais superiores e também do Supremo Tribunal Federal não é por indicação. Muitas vezes, cada um tem o seu regramento próprio, né? O STF é o que mais vocês conhecem, que é o presidente da República, que tem direito a indicar, e este cargo daí, depois de indicado, a pessoa acaba ficando lá até o momento da sua aposentadoria, né? A compulsória é 75 anos, como foi o caso do último ministro, o decano da corte, Celso de Mello, que se aposentou recentemente, faz um mês aí, nem isto. Ok, pessoal? Então, existe uma crítica sobre isso, né? Muito forte, muitas vezes, que o judiciário vai aquém. E muitas vezes, pessoal, existem decisões que alguns juízes de primeira instância às vezes decidem, que são decisões extremamente importantes, ok? E que são extremamente perigosos, dá uma politização exagerada no caso da magistratura. Houve um debate sobre isso quando da Lava Jato e quando do ministro também Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, em relação a isso, né? Então há um debate sobre até que ponto, né, o judiciário tem que ir e tem que, digamos assim, meter o bedelho, né, nas políticas públicas. Deixa eu mostrar 2 casos para vocês, tá? Casos históricos. Se vocês clicar aqui, eu não vou clicar, não vou mostrar para vocês, tá? Mas tem um caso dos fetos anencéfalos que o STF votou, que permitiu o aborto, que alguns grupos religiosos foram contra, inclusive eu tive uma aluna que trabalhou com isso no seu TCC, tá? E também a questão das decisões homoafetivas, né, sobre união homoafetiva, que o STF também se pronunciou. Pessoal, então são decisões, como vocês podem ver, que muitas vezes não são decisões estritamente técnicas, apesar do tecnicismo jurídico. Não estou dizendo que não é importante, mas, em certo sentido, aqui todo mundo vai ter a sua opinião em relação a uniões homoafetivas e anencefalia. São decisões morais, políticas sim, mas decisões políticas e não tanto técnicas, muitas vezes, como alguns acham que são só decisões técnicas os ministros do STF. Aqui então, pessoal, eu tenho outras órgãos, enfim, que eu não vou perder tanto tempo, tá? Eu só vou mostrar para vocês mais rapidamente. Ministério Público, partidos, a gente vai ter uma aula sobre isso, não se preocupem. Órgãos de controle, Ministério Público, além disso, tribunais de contas, agências reguladoras, Polícia Federal, CGU, os governos e unidades subnacionais, governos estaduais, enfim, tá? Prefeituras, empresas, sindicatos. Existem muitas instituições, tá, pessoal? ONGs, associações. Então eu quero mostrar para vocês como existem um conjunto variado de instituições, tá? E que muitas vezes a ciência política trabalha muito e se debruça muito sobre isso. Então é um campo de estudo vasto, a chamada escola institucional na ciência política. Ok, pessoal? Para a aula que vem, a única coisa que eu peço para vocês é fazerem uma intervenção. Então,
em sala de aula, quando nós nos encontrarmos daí numa atividade síncrona, uma pergunta, uma atividade, uma dúvida que vocês tenham, mas que seja uma boa pergunta, uma pergunta mais rebuscada, uma pergunta já com algum, né? Professor, qual é o nome do ex-presidente tal? Não, isso não é uma pergunta válida, eu quero uma pergunta boa, uma pergunta que faça a gente debater, que faça a gente conversar na próxima aula, ok? Então fica como próxima atividade somente isso, pessoal, tá? Fazer uma pergunta, uma dúvida, trazer para mim, pra gente discutir em sala de aula. Essa então fica a atividade de vocês, uma atividade bem simples. Era isso, forte abraço!